Olá pessoal, eu sou o Rafael, esse canal aqui é o Engenharia Refinada e hoje eu vou atender a uma demanda de um dos inscritos que ele me pediu para falar um pouco sobre dos livros que eu utilizo, tá? Então, assim, eu tive algumas regras, né? Eu selecionei alguns livros, desde lá do ensino médio até os dias de hoje, né? Livros que eu utilizo no trabalho, mestrado, etc. E aí, assim, a minha regra é o seguinte: livros que eu utilizei e que até hoje eu preciso folhear por algum motivo, eu coloquei aqui, tá? Então vocês vão ver que a maioria desses livros eles são relacionados à engenharia de estruturas, né? Porque é mais relacionado à minha profissão. E é claro, né? Quando a gente está aí na faculdade de engenharia, a gente passa por vários outros livros, mas a minha ideia aqui não foi colocar todos os livros, né? Porque tem muitos que eu realmente nem lembro do que se trata. Então eu coloquei aqueles que foram mais marcantes, que eu ainda tenho um grande carinho e que eu, acreditem ou não, eu ainda abro nos dias de hoje por um motivo ou outro, tá? Então vamos lá. Bom, galera, o primeiro que eu trago aqui é o Fundamentos da Matemática Elementar, do Gelson Iese. Eu utilizei bastante na época do ensino médio para prestar vestibular. Bom, eu já devo ter falado aqui no canal, mas eu gosto muito de matemática. Infelizmente, eu não tenho exatamente essa coleção do Gelson Iese. Essa coleção que eu coloquei na foto, na verdade, é o meu sonho de consumo. Hoje eu tenho uma outra coleçãozinha que é bem mais antiga, que eu achei no sebo, é uma coleção de 3 livros, mas acreditem ou não, vira e mexe eu abro, né, os livros do Gelson Iese para olhar um detalhe ou outro. Seja de geometria, de combinações, etc. De tempos em tempos eu ainda abro. Então, é um livro que me marca bastante, uma coleção, um autor que me marca bastante, eu queria trazer aqui para vocês. E para aqueles que estão prestando vestibular de engenharia, é uma ótima recomendação, tá, gente? Bom, segundo, pessoal, como eu falei para vocês, né, eu não vou trazer todos os livros que a gente usa numa faculdade de engenharia, porque vocês devem saber que são vários, né? A gente tem várias matérias, então eu trouxe 2 aqui. O primeiro é a Resistência dos Materiais do Hibbeler, que eu gosto muito, eu tenho um grande carinho por esse livro. Foi o livro que eu aprendi resistência dos materiais na minha faculdade e que até hoje, de tempos em tempos, eu abro capítulos dele. Inclusive no meu cursinho de elementos finitos eu indiquei alguns capítulos dele antes do pessoal começar o cursinho. Então de tempos em tempos eu ainda abro esse livro. Ah, mas você precisa para o seu trabalho? Bom, pessoal, aí tem alguns dependes. Por exemplo, eu não preciso fazer uma integração de viga no trabalho, mas normalmente a gente acaba precisando de olhar ali para um diagrama de esforço cortante e momento fletor, a gente tem que saber o que aquilo significa. Mas é um livro que me marcou bastante e até os dias de hoje eu dou uma folheada. Outro que eu trago aqui, pessoal, algumas pessoas já devem estar sentindo raiva de mim. Eu estou com raiva de mim mesmo, que é um curso de cálculo do Guido Orizzi. Por que eu trago esse e não o Sturt? Porque foi esse que eu aprendi lá na minha faculdade, né? Esse que a gente usou lá na Unifei. Particularmente eu acho o Sturt mais didático, mas hoje, né, como eu faço mestrado no ITA, de tempos em tempos, acreditem ou não, mas eu abro um livro ou outro desses daqui, para dar uma olhada, né? O último, a bola da vez, que foi algumas semanas atrás, foi para ver integral de linha para a matéria de fadiga que eu estou fazendo. Então é o livro que eu uso de referência. É um bom livro, eu acho que ele é um livro assim, muito técnico, né? Talvez voltado mais para as pessoas que são realmente matemáticas, mas é o livro que eu aprendi e é um livro que eu também gosto e trago aqui. Então vamos lá, pessoal, antes que vocês deem muitos dislikes aqui no vídeo. Bom, aí eu tenho também, né, não só os livros da faculdade que me marcaram, mas eu também tenho os livros que me marcaram durante o Baja na faculdade, tá? O primeiro deles é o Fundamental of Vehicle Dynamics, do Gillespie, e todo mundo que é bajeiro sabe, né, que esse livro é marcante, porque é o livro de cabeceira dos bajeiros, e eu acredito também das pessoas que estão na indústria automobilística. Como eu até hoje eu sou envolvido com o Baja, né, corrijo, etc., de tempos em tempos eu ainda abro o Gillespie. Outro livro que me marcou bastante, pessoal, é o Projeto de Máquinas do Norton. Eu sei que tem vários outros livros bons de projetos de máquinas, mas foi esse que eu comecei a utilizar. E eventualmente eu abro, né, eu cheguei a abrir ele algumas vezes, inclusive no trabalho também, dimensionamento de mecanismos. Na faculdade eu usava ele mais para a parte de engrenagem e eventualmente no trabalho eu já usei para mecanismos. Eu usei, na verdade, foi para parafuso e o capítulo de chavetas também cheguei a usar uma vez.
Então é um livro que me marcou muito, é um livro que eu gosto muito, eu gosto da didática dele, é por isso que ele figura aqui, tá, gente? Bom, eu não sei se eu mencionei muitas vezes aqui no meu canal, mas eu também fiz iniciação científica, e a minha iniciação científica foi voltada para materiais compósitos, tá? Essa iniciação científica, ela drivou muito do que eu fiz depois, porque quando eu fui para a França, eu puxei muita coisa de materiais compósitos, no trabalho eu já mexi com compósitos, no mestrado eu fiz aula de compósitos, então acaba que é marcante pra gente. Na época da iniciação científica, eu usei muito esse daqui do Daniel Ishai, que é o Engineering Mechanics of Composite Materials, que é um ótimo livro. Hoje em dia ele não é o livro que eu uso para compósitos, eu vou mostrar depois o livro que eu uso, mas ele foi marcante, então eu trouxe ele aqui. E outro livro que eu usei, que é de um professor brasileiro, é o Materiais Compostos e Estrutura Sanduíches, tá? Então esses daqui foram livros que eu usei na minha iniciação científica, e a minha iniciação científica marcou muito, né? Ela influenciou muito no que veio a seguir na minha carreira, no meu duplo diploma, então eu trouxe eles aqui também, tá, gente? Bom, e aí tem os livros do trabalho, tá, pessoal? Por que eu acho que é interessante trazer esses livros aqui também para vocês verem, né? É porque existe muitas diferenças entre um livro de engenharia que realmente é um livro de bolso, que serve para a gente trabalhar no dia a dia, e um livro didático, tá? Muitas pessoas às vezes pegam um determinado livro, por exemplo, de elementos finitos, e perguntam, mas você usa ele no dia a dia? Eu falo, não uso no dia a dia. Mas você não trabalha com elementos finitos? Eu falo, trabalho. Mas, por exemplo, né, existem livros que são didáticos, que são bases teóricas para você entender aquilo que o seu software está fazendo. Mas não significa que você vai usar ele todo dia, né? É para você ter a base teórica. Esses livros aqui que eu estou trazendo para vocês, em contrapartida, esses sim são livros de engenharia, livros de bolso, livros que servem quase que como manual de cálculo, que a gente usa todos ou quase todos os dias, tá? Então aqui eu tenho Airframe Stress Analysis and Size, do Neil. Tem o livro também de Analysis and Design of Flight Vehicle Structures, do Broom. Tem o HORC, Formulas for Stress and Strain, por exemplo, né? Se você tiver uma viga aí, se ela for bem gastada, etc., o livro do HORC, ele já traz todas as fórmulas, né, todas as integrações, tudo pronto, só para a gente pegar e aplicar. Então é um bom livro que dá para a gente usar no dia a dia também. E tem um livro de Stress Concentration Factors, do Peterson. Na verdade, o livro não é do Peterson, o livro é de um outro autor que eu não coloquei aqui, mas os fatores são do Peterson. Que é também um livro de bolso, né? Quando a gente está fazendo cálculo de fadiga, a gente eventualmente abre o livro, recorre ao livro, olha lá, né? Olha nos gráficos e usa o fator de concentração de tensão. Então esses daqui são livros realmente de trabalho e livros de consulta, né? Consulta fórmula, consulta fatores, tabelas, etc, tá, gente? Então esses daqui eu acho que foi interessante trazer para vocês por esse motivo. Bom, aí eu também tenho os livros do meu mestrado, tá? Às vezes, né, tem muitas perguntas que me fazem, né? O pessoal, você entrou no mestrado para conseguir o trabalho, você conseguiu o trabalho para fazer o mestrado. E a ordem das coisas, pessoal, eu posso até fazer um vídeo mais específico, né, de como que foi essa ordem. Mas a ordem da coisa foi mais ou menos assim, eu comecei a trabalhar, eu comecei a ter um determinado tipo de demanda e eu procurei o mestrado para me aperfeiçoar. Então, né, é por isso que o meu mestrado ele é mais dedicado para mecânica de estruturas, tá? Então, aqui eu trouxe todos eles que eu gosto muito e eventualmente eu abro, né, porque eles são livros de base teórica. Elementos finitos, que é o que mais me perguntam. O que eu uso, que é o meu livro de elementos finitos, que é também o livro de referência lá do meu cursinho de elementos finitos, é esse livro aqui do Red, né, que é o Introduction to Finite Element Method. Então esse é o livro que eu uso. Aí depois eu fiz uma matéria também de dinâmica, e o livro que eu uso é o Cinemática e Dinâmica para Engenharia, do professor Domingos Hadi. Pessoal, esse livro aqui é espetacular. Se você trabalha com mecanismo, se você trabalha com dinâmica, eu recomendo muitíssimo esse livro. Eu tenho orgulho de falar que ele é assinado pelo professor Hadi, que é um professor do ITA, e é um livro espetacular, pessoal. É um livro espetacular, então é por isso que ele está figurando aqui.
O terceiro livro, pessoal, é o Mechanics of Composite Materials, do Jones. Bom, diferente do meu IC, quando eu entrei para o mestrado, a minha matéria de materiais compostos, ela foi mais específica na parte de mecânica, tá? Então, nessa parte de mecânica, o livro do Jones, ele acaba sendo mais completo, porque ele tem método de Rayleigh-Ritz, para calcular flambagem, né, a flambagem da placa, vibração, etc. Então, hoje o livro que eu tenho como referência para mim de materiais compósitos é o livro do Jones, tá? E eu recomendo. A minha biblioteca de materiais compostos lá no GitHub, posso deixar o link dela aqui para vocês, caso queiram conferir, é toda baseada nas formulações do Jones, tá? E depois, pessoal, o livro que eu estou mais usando agora, né, nesse último ano, porque eu estou fazendo 2 matérias de fadiga, né, eu fiz uma no primeiro semestre e uma no segundo semestre, é o livro de fadiga com esse nome gigantesco aqui, o livro do Dowling. Tá? É um livro super completo de fadiga e eu tenho usado bastante, e esse inclusive, pessoal, eu acabo usando no trabalho também, porque tem muitos dos cálculos de fadiga que a gente faz que tem aqui no livro, né, que é inspirado no livro, então eventualmente eu acabo usando no trabalho de tabela, tá? Bom, e finalmente, pessoal, depois esses daqui são os próximos da lista, que são os livros que eu já comprei para poder, assim que eu acabar o meu semestre, que eu acabar a correria, eu começar a ler, que é o Domain Drive Design e o Código Limpo. Ambos os livros são direcionados a práticas de construção de software, tá? E foram recomendações de colegas meus que têm mais experiência nessa área. Então eu adquiri eles para poder ler. Quem sabe futuramente eu posso estar trazendo alguma coisa relacionada a eles, mas hoje não tenho tanta experiência em construção de software para outras pessoas, né? Mas é algo que vai fazer parte do meu dia a dia aí também. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa lista. Se quiserem saber um pouco mais, né, especificamente de algum dos livros, né, daqueles que eu conheço, que eu li, deixem aí nos comentários, a gente pode discutir um pouquinho mais. Um grande abraço e até a próxima.